Meu povo e minha pova, meu povo que me aprova e meu povo que não me aprova. Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Dom Soccer. Vocês que estão me acompanhando no Instagram, me acompanhando no YouTube, que estão me acompanhando no TikTok, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E esse vídeo é um oferecimento do canal das lojas Dom e Aline, Bazar Dom e Aline. Siga-nos no Instagram. Vocês que querem comprar roupas a preço de custo, roupas usadas, só que porém roupas usadas de qualidade, né? Roupas usadas de muita qualidade, roupa masculina, roupa feminina e suplementos, né? Suplementação também a gente vende no Bazar Dom e Aline. Siga-nos no Instagram, siga meu canal também no Instagram também, Dom Retro Game. Então é um oferecimento do canal Dom e Aline, do Bazar Dom e Aline. Pessoal, nós vamos falar aqui hoje sobre amanhã teremos um jogaço. Teremos um jogo espetacular que será Palmeiras e Flamengo. Palmeiras e Flamengo vai jogar amanhã, né? E pode definir o futuro dos dois no Campeonato Brasileiro. Também teremos Botafogo e Grêmio. Aliás, além de Palmeiras e Flamengo, Botafogo e Grêmio. Na verdade, Grêmio e Botafogo. E no caso será Palmeiras e Flamengo, porque o jogo é no Allianz Parque. Eu venho através desse vídeo falar porque é um momento assim diferente das duas equipes, que até há um tempo atrás, se a gente fosse analisar há uns 2, 3 meses atrás, Palmeiras e Flamengo, ambos estariam em contextos totalmente diferentes, né? Porque hoje se considera, né, ou é considerado o Flamengo como favorito. Pode-se dizer que o Flamengo é o grande favorito para esse confronto, mas no caso, se fosse analisado há 3 meses, 2 meses atrás, seria exatamente o contrário. O Palmeiras seria o favorito. Na minha opinião, eu acho que não tem favoritismo, independente do momento do Palmeiras, né? Palmeiras que vem de uma derrota para o São Paulo, onde o São Paulo criou muitas chances, criou muitas oportunidades, só que fez um gol no finalzinho, né, demonstrando que o Palmeiras é uma equipe que sabe sofrer, e é uma equipe que realmente sabe sofrer, sabe se defender. Por exemplo, sofreu uma pressão grande do São Paulo e conseguiu fazer apenas um gol, né? Um gol, e no caso aí foi uma derrota pequena, né, de 1-0. Poderia ter sido uma derrota maior, mas foi uma derrota apenas de 1-0. E em contrapartida o Flamengo venceu. O Palmeiras perdeu, mas o Flamengo venceu. Aliás, o Palmeiras dos últimos 9 jogos foram 4 derrotas. Dos 9 jogos. O Flamengo ao contrário, dos 15 jogos, o Flamengo sofreu apenas uma derrota, que foi a derrota de 4-0 para a equipe do Bragantino. Apesar do Flamengo estar vivendo uma boa fase, o Flamengo é um time inconstante. É um time que tem um treinador que gosta de variar o jogo, e isso eu acho muito importante. Ele gosta de variar o time, ou seja, cada jogo o Sampaoli ele busca variar o seu time, ele busca, como é que eu posso dizer, mudar o time, mudar a escalação, mudar os jogadores. Então ele procura fazer isso dentro da sua equipe, que é o Flamengo. E isso eu acho importante. Acho importante isso por quê? Porque o Flamengo é uma equipe que enfrenta muitos adversários, e adversários fortes, né? Não fortes assim igual o Flamengo. Mas o Flamengo hoje é um time que está nos holofotes. E com certeza, um time quando vai enfrentar o Flamengo, eu acredito que o time, a equipe, vamos dizer assim, né? A equipe adversária, ela fica de olho. E principalmente para tentar anular
taticamente o setor ofensivo do Flamengo. E aí o Sampaoli, ele modifica muito o time, ele modifica tanto no setor defensivo quanto no setor ofensivo, buscando, eu acho, na minha opinião, que eu acho correto, uma variação de jogo. Eu acho que o Flamengo deveria, claro, é bom ter um padrão de jogo, é bom, mas é bom sempre variar, porque os adversários sempre vão tentar surpreender de maneira tática, sempre vão tentar surpreender ali na marcação, ou na saída de bola. E aí o São Paulo, ele está tentando fazer um Flamengo ter variações no seu jogo. E aí o time, como eu posso dizer, como o time varia muito, então fica difícil o adversário prever, né, a forma do Flamengo jogar. Por exemplo, nesse jogo contra o Atlético Paranaense, como que o Flamengo veio jogar? O Flamengo jogou com o Vitor Hugo no meio, o Gerson e o Pulga, 3 volantes. E aí no ataque, o que o São Paulo fez? No ataque ele colocou o Arrascaeta e o Everton Ribeiro, acho que um pouco mais recuado, mais ou menos ali no sistema de, vamos colocar assim, 4-3-2-1. E aí o Pedro mais adiantado. Então ele fez esse mais ou menos, aproximadamente o 4-3-2-1. Então mudou a tática, quer dizer, uma tática diferente. E uma coisa que eu percebi, e inclusive eu fiz um vídeo aqui, só que eu não consegui postar, né? Tem uns vídeos aqui que eu tento, por exemplo, eu vou postar esse vídeo, mas tem vídeo que eu tento postar e não consigo, por causa do celular, por causa de alguma coisa que dá errado. Mas eu tinha falado, e eu até tinha gravado o vídeo antes do jogo, que seria interessante para o Sampaoli fazer o que? Ele colocar o Arrascaeta, né? Aliás, o Arrascaeta tem um elemento interessante, né? Desde 2020, o Arrascaeta sempre quando joga bem, o Flamengo vence. E inclusive, nesse período desse ano que o Arrascaeta não foi bem, o Flamengo foi mal. E eu pessoalmente credencio isso a essa questão dessa dependência do Arrascaeta. E o Flamengo tem uma dependência do Arrascaeta, não do Arrascaeta jogar, mas do Arrascaeta jogar bem. Então quando o Arrascaeta joga bem, o Flamengo joga bem, dificilmente o Flamengo perde. Então o Arrascaeta voltou a ter boas atuações, mas eu acho que é uma questão que o Flamengo ainda tem, é muito presente, né, no próprio time do Flamengo. Eu acho que até o Bruno Henrique tem essa questão. Mas uma coisa que eu tinha falado era que é interessante colocar o Arrascaeta para jogar e o Bruno Henrique entrar ali no segundo tempo, caso a situação complicasse. E foi exatamente o que o Sampaoli fez. O Sampaoli parece que ouviu a minha voz no astral, né? Mas na verdade é questão de lei da atração, né? Eu já falei aqui no vídeo para vocês o que é a lei da atração e enfim. Mas mais para frente eu vou explicar mais, né? Em outro vídeo, em outra oportunidade. Mas é importante a gente entender também a lei da atração, que é uma coisa fundamental na nossa vida, no nosso dia a dia. Mas aí o que acontece? O que acontece? O Arrascaeta entrou jogando e o Bruno Henrique entrou no segundo tempo. E por que seria interessante, na minha opinião, o Bruno Henrique entrar no segundo tempo? Exatamente por uma questão de estratégia, uma questão de surpreender o adversário. Porque se o Bruno Henrique entra, o Atlético iria congestionar ali o lado esquerdo. E não foi o que aconteceu. Na verdade, o Bruno Henrique entrou no segundo tempo, o Atlético não conseguiu marcar, né, o Bruno, né, não conseguiu marcar ali o Bruno. E o que acontece? Não conseguiu marcar o Bruno Henrique, aí o Bruno Henrique deitou e rolou, teve o gol. Teve uma bola espetacular, acho que é o passe do Luiz Araújo, que sobrou pro Bruno Henrique, ele sozinho, ele e o Bento, ele deu um totozinho por cima, a bola, aquela bola merecia ter entrado, viu? Eu até achei que iria ser gol, né? Mas a bola, por um capricho, ela passou ali rente à trave, e aí o Flamengo acabou não fazendo o gol, o Bruno Henrique acabou perdendo aquela oportunidade. Mas o Bruno Henrique está voltando a jogar bem, né? Ele voltou e voltou bem. Então eu acho até interessante, por exemplo, esse jogo contra o Palmeiras, a gente falando especificamente desse jogo contra o Palmeiras, acho importante o Bruno Henrique, se for entrar
da mesma forma, ou no segundo tempo ou no primeiro. Se o Bruno Henrique for entrar no primeiro, deixa eu ver quem é ali no lado direito do Bruno Henrique. Quem é o lateral direito do Palmeiras? Não é o Marcos Rocha, acho que é o Mike. Então, provavelmente o Abel vai tentar congestionar ali aquele lado esquerdo. Então, acho que seria interessante para o São Paulo também nesse jogo colocar o Bruno Henrique no segundo tempo. E esse jogo, eu acredito que vai ser um jogo crítico. Não acredito que o Flamengo é favorito para vencer, mas pode vencer. Acho que também o Palmeiras pode vencer, né? Porque também é uma equipe qualificada. Mas vive um mau momento. O momento do Flamengo é bem melhor, é um momento superior, mas é um jogo, é um clássico, né? E são os principais, hoje, Flamengo e Palmeiras são os principais rivais hoje em dia no futebol brasileiro, né? Acho que o São Paulo também hoje, pelos últimos anos, né, está vencendo confrontos com o Palmeiras. Acho que também é um grande rival, mas não se compara ao Flamengo. O Flamengo hoje é o grande rival do Palmeiras. Eu acho que é uma questão de honra vencer o Flamengo. Fora que as duas equipes brigam ali terceiro, quarto lugar, né? E dependendo de um tropeço do Botafogo, pode ser importante para quem vencer essa partida, né, aproximar ali do Botafogo, né? E o Botafogo, a gente não sabe, né, venceu o Vasco agora, nesse final de semana. A gente não sabe se o Botafogo vai ter um fôlego, vamos dizer assim, para chegar na reta final, brigando pelo título, para ser campeão. A gente não vai conseguir, não tem certeza se isso vai acontecer, apesar do Botafogo estar jogando muita bola. É um time que tem um futebol muito interessante, não é à toa que está ali na primeira colocação. Mas eu acho que vai enfrentar um jogo difícil contra o Grêmio do Renato, que também briga por Copa do Brasil, né? Que também disputa ali a Copa do Brasil e tem um jogo importante contra o Bahia. Mas eu também acredito que, já falando desse jogo, acho que também não acredito em questão de poupar time. Apesar do Renato gostar dessa questão de poupar time, mas ele já disse que vai brigar pelo brasileiro, né? Que é o primeiro título na carreira dele, ele nunca conquistou o Campeonato Brasileiro, né? Mas voltando a falar do Flamengo e do Palmeiras, eu acredito num jogo extremamente equilibrado. Acredito que, claro, é importante para o Flamengo vencer e também é importante para o Palmeiras vencer, né? Até para dar uma motivação para o jogo contra o São Paulo, para motivar o time para esse jogo no Morumbi. É importante, é interessante, né? O Palmeiras vencer o Flamengo agora, né? Mas é como eu falei, aí eu vou entrar na questão da lei da atração, né? Na lei da atração eu estou começando a praticar e estou emanando para que o Flamengo ganhe Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores, né? Eu estou fazendo um exercício aí e tá dando certo, né? Desde quando eu comecei, o Flamengo começou essa sequência de 15 jogos, essa sequência aí de vitórias, né? Quer dizer, em 15 jogos perdeu apenas um. Então, cada vez mais estamos vendo uma evolução no Flamengo, né? A volta do Bruno Henrique voltando a jogar bem, o Arrascaeta também voltando a jogar bem. Esses caras são importantes para o Flamengo, eles tendo boas atuações, né? Mas para esse jogo eu daria um descanso ali pro Bruno Henrique. Não, estou falando para não deixar ele para jogar, mas botar ele pro segundo tempo caso o jogo se complique, né? Mas é um jogo que eu pessoalmente acho que não tem favorito. Se tivesse que apostar nesse jogo, eu apostaria no empate, né? O que não seria bom para nenhuma das duas equipes. O empate não é bom para nenhuma das duas equipes. Mas vamos lá, ou empate ou o Flamengo, sei lá, 1-0, 2-1. Enfim, acho que vai ser mais ou menos isso. Também não acho que o Palmeiras vai jogar recuado. Eu acho, pelo que eu tenho percebido até do São Paulo e até em alguns jogos de Copa do Brasil e de Campeonato Brasileiro, eu acho que o Flamengo vai jogar de uma forma mais reativa. Eu acho que o Palmeiras vai
como joga em casa, como precisa do resultado, precisa dar uma resposta para o torcedor, precisa de uma vitória que motiva o time para tentar ir bem contra o São Paulo, o que eu acho que o Palmeiras vai fazer? Eu acho que o Palmeiras vai tentar atacar e o Flamengo vai jogar um pouco mais recuado, vai sair um pouco de suas características e vai tentar sair mais no contra-ataque, vai jogar mais fechado e tentando jogar de uma maneira mais reativa, né? Procurando marcar mais o Palmeiras, né? Mas no contra-ataque eu acho que o Flamengo vai tentar surpreender o Palmeiras, até porque o Palmeiras tem um ataque rápido, né? Tem Rony ali, tem Dudu, né? O Arthur não sei se vai jogar também, mas enfim, tem um ataque muito rápido e perigoso. Então eu vejo mais ou menos dessa maneira e vai ser um jogo duro, vai ser um jogo difícil para as duas equipes, mas eu imagino que o Flamengo vai jogar dessa maneira, né? Depois vocês podem até me cobrar, tenho quase certeza que vai ser dessa maneira. Flamengo, repito, Palmeiras atacando mais, eu acho que o Palmeiras vai tentar criar mais oportunidades e o Flamengo vai tentar jogar mais recuado, jogando de maneira mais reativa, tentando sair mais nos contra-ataques. Parecido, muito parecido com o que foi Palmeiras e Flamengo no ano passado, onde o Palmeiras teve mais oportunidade, criou muita chance. O Palmeiras foi um time até mais ofensivo e o Palmeiras e o Flamengo foi mais retraído, mais defensivo e reativo, né? Mas o Flamengo não jogou mal não. O primeiro tempo do Flamengo foi até interessante no ano passado, né? Mas eu vejo o Flamengo mais ou menos assim. E eu também não acho que o Flamengo vai poupar. Acho que o Sampaoli ele vai jogar de uma maneira diferente que jogou contra o Atlético Paranaense. Acho que o Gabigol não vai poder jogar, né? Tá machucado. Então provavelmente ele deve ou optar pelo Cebolinha, ou enfim, vai tentar fazer algo diferente para surpreender o Palmeiras e não vai jogar de igual ele jogou contra o Atlético Paranaense. O São Paulo vai mudar a escalação e vai tentar fazer um Flamengo mais ofensivo. Eu acho que tem grande chance do Cebolinha entrar. Por quê? Porque o Flamengo vai tentar acionar o Cebolinha e aí pode colocar ali um ponta ou o Wesley saindo um pouco mais ali pelo lado direito, né, exatamente para explorar os lados do campo. Então vai colocar mais pontas. Nesse jogo contra o Atlético Paranaense, o que o São Paulo fez? Ele colocou um time mais centralizado, né, com o Arrascaeta e o Everton Ribeiro. Então ele tirou os pontos. Aí no final ele coloca o Bruno Henrique. Então eu acho interessante, ou ele pode até colocar o Bruno Henrique e aí depois entra o Cebolinha. Mas eu acho que seria interessante, na minha opinião, colocar o Cebolinha na ponta, né? O Cebolinha, claro, não tem a confiança da maioria da torcida, mas enfim, tem feito até bons jogos, né? Muita gente tem falado que ele tem jogado bem, né? Até agora eu não vi o Cebolinha. Acho que o melhor momento do Cebolinha no Flamengo foi ali no período ali com o Dorival ali, quando ele botava o time reserva. Teve alguns jogos que ele jogou bem, mas até agora o Cebolinha não mostrou a que veio, né? É um jogo caro, então deveria mostrar um pouco mais. E é uma oportunidade esse jogo contra o Palmeiras, né? E enfim, aí o Bruno Henrique entra no segundo tempo, dependendo se o jogo estiver no 0-0, porque a vitória para o Flamengo é importante. Mas se eu tiver que apostar, aposto no empate ou uma vitória simples do Flamengo de 1-0 ou 2-1, enfim. Mas é isso, pessoal. Dê o like de vocês, dê o joinha, curta, compartilhe. Vocês que gostam dos meus comentários, que gostam daquilo que eu falo, se vocês quiserem também dar o comentário de vocês, se vocês quiserem mandar vídeo, mandar qualquer coisa, estarei à disposição de vocês para estar respondendo dúvidas, enfim, questões interessantes do Flamengo, questões táticas, né, variações táticas de Sampaoli, né, que é um treinador que está procurando fazer isso no Flamengo no dia a dia. Aliás, é uma coisa, um outro elemento que eu queria falar, que eu acabei de lembrar agora. O Sampaoli, na verdade, ele não está sofrendo críticas, né? A questão, porque imagine se o Flamengo, se o Sampaoli mudasse a questão tática do Flamengo como ele muda e o Flamengo não tivesse resultado. Então uma coisa está sendo positiva e a mídia também não está achando legal, está sendo tudo perfeito, porque exatamente os resultados estão vindo,
né? E ele está fazendo essas variações, essas mudanças táticas com resultados. Então o Flamengo, a maioria dos jogos que ele muda, que ele varia as questões táticas, ele está tendo resultado. Mas, enfim, né? Se não tivesse aí, realmente a bronca seria muito grande, a crítica seria muito grande, porque o Flamengo nos últimos anos ficou muito na dependência do quarteto, do quinteto. E eu já há muito tempo, acho que desde o ano passado, eu já achava que seria importante que o treinador do Flamengo buscasse essa variação tática, né? Acho que até o Dorival, acho que seria importante fazer isso, e o Dorival não fez, mas acho que o Dorival deveria ter continuado, mas trouxe um treinador, acho que até dentro dessa proposta de variação tática, o Sampaoli ele é importante porque ele gosta de fazer isso e está conseguindo resultados no Flamengo, porque acho que é uma questão de grupo, o grupo realmente está entendendo a importância de brigar por títulos, né, de ter uma competição ali saudável e de entender, eu acho que é importante, que todo mundo ali é importante no Flamengo. Tem um grupo ali de 30 jogadores, 32 jogadores. No grupo dos 30, os 30 são importantes. Não é porque pode ser que um seja mais importante que o outro. Igual, por exemplo, eu acho que essa coisa da dependência do Arrascaeta eu acho negativa, porque vai que realmente o Arrascaeta não jogue ou ele não jogue bem, entendeu? Esteja mal fisicamente, porque realmente ele às vezes ele é um jogador que fisicamente às vezes sofre um pouco com as lesões, tem um problema no pubis ali que já é bem recorrente, né? Essa dependência também que eu acho que o Flamengo tem no Bruno Henrique, quando o Bruno Henrique joga bem, realmente o Flamengo também tem uma alta produtividade. Então acho que é importante ter cada vez menos dependência desses jogadores e criar outras formas, outras alternativas e ser um time ainda mais coletivo, um time ainda mais forte no seu coletivo, né? Não dizendo que o Flamengo não é forte no seu coletivo, o Flamengo tem um coletivo forte, mas um time ainda mais forte no seu coletivo. Pessoal, é isso, muito obrigado por deixar entrar na casa de vocês, entendeu? Se inscreva no canal, curta, compartilhe no TikTok, no Instagram e no YouTube. Beleza, pessoal? Um abraço e até mais.